Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 23. E a palavra de Deus diz assim: Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o efode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado. Entrando numa cidade de portas e ferrolhos, então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o efode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo tenho ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Saul persegue Davi no deserto de Zif. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon? Porém, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois e diligenciai ainda, mas e sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif adiante de Saul. Porém, Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar a mão deles.
Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou a perseguir a Davi e se foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chama Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois do coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque, cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade. Porém, a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu me não mataste. Porque nem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e planteou, e sepultaram na casa de Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb.
E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 mancebos e disse aos mancebos: Subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome, como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus mancebos, e eles te dirão. Estes mancebos, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Aleluia. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou um mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversávamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo deserto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu ao do jumento e prostrou-se sobre seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os mancebos de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora tais coisas, Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu Senhor. Desce aos mancebos que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti,
e te tiver estabelecido chefe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue de quem se causa derramar-te, tampouco o haver se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal. Que se tu não se apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seus servos do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Amém. Glória a Deus.